Boa noite, amados irmãos, que bênção. Obrigado, minha esposa querida, linda, maravilhosa. Que bênção, meus amados, estarmos em mais um culto, para adorar o Senhor nessa noite e receber algo de Deus, né? Receber a palavra do Senhor aos nossos corações. Acredito que você entregou sua adoração a Deus. Acredito que você adorou, você louvou o Senhor. E agora é momento de nós ouvirmos Deus, né? Ouvirmos aquilo que a palavra quer falar conosco, aquilo que a palavra quer nos instruir, aquilo que nós temos que aprender com a palavra do Senhor. Até porque, querido, nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos ser maduros. Eu acredito que a palavra é o nosso alimento espiritual. Amém, queridos? Agora aí na sua casa, eu gostaria que você que adorou ao Senhor, que vai ouvir agora a palavra, que está com a sua Bíblia aí do seu lado, gostaria que você começasse a orar na sua casa. Vamos agradecer ao Senhor mais um pouco. Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu carinho. Pedimos, meu Pai, a tua intervenção neste momento agora. Precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco nessa noite, meu Pai, que a tua palavra ela venha nos edificar, venha nos fortalecer, venha trazer crescimento para as nossas vidas. Pai amado, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor nessa noite. Eu coloco a vida dos meus irmãos, o lar de cada um deles. Visita agora a casa dos teus filhos, abençoa eles, fala com eles nessa noite. Derrama da tua graça, da unção sobre nós, de sabedoria, de entendimento, pelo poder do nome de Jesus. Eu oro, eu te agradeço, eu te glorifico pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Amado, as minhas duas últimas ministrações, eu falei num tema sobre carnal e espiritual, e o tema era carnal ou espiritual. A escolha é nossa, a escolha é nós que temos que escolher e escolher ser espiritual, né? E nós ali ministramos ali e a gente usamos dois textos básicos. Nós usamos ali a vida de Ló, que foi um homem que precisou fazer uma escolha, e diante da sua escolha que ele fez, ele baseada mesmo assim, sem uma busca de Deus, baseada por aquilo que os seus olhos foram atraídos, né? Que ele atraiu pelas campinas. Ele ficou feliz, né? Se agradou com as campinas de Sodoma, mas ele não consultou Deus e andando com o homem de Deus, né? Então nós usamos ali a vida de Ló, ali a base, né? E a segunda ministração nós usamos ali o apóstolo Paulo ministrando a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, onde ele está falando ali para os irmãos, e chamando os irmãos daquela igreja de carnais. Vocês são carnais, há inveja entre vocês, há divisões entre vocês. E ele, no texto, ele vai dizer: eu não pude falar como espirituais, vocês não estão preparados. E nós vimos ali as características de uma pessoa carnal, né? Nós vimos ali as características ali de uma pessoa carnal dentro da igreja, né? O que me chama a atenção nesses dois textos, que tanto a vida de Ló quanto a igreja de Coríntios, você vai ver que praticamente ali o apóstolo Paulo está falando, e você vê ali a atitude ali de Ló, né? De andar com o homem de Deus, não consultar Deus numa decisão tão importante, e ali o fim que ele levou, né? O fim que a sua família levou, né? Tendo todos os seus bens, perdeu todos os seus bens, perdeu ali o seu casamento, né? A sua riqueza, né? Então esse ali é o fim, é o passo. Não é a continuação, mas dentro desse texto nós vamos hoje falar agora sobre a saúde espiritual. O tema dessa noite é saúde espiritual. Então é dentro de uma complementação aí das duas mensagens, mas nós vamos ver, e eu vou usar também duas mensagens. Eu vou começar hoje, praticamente hoje uma introdução,
E na próxima mensagem estarei terminando esse tema aqui, saúde espiritual, amém, irmão? A melhor coisa é ter saúde, comer sem ter medo, né? É poder correr, é poder viver. A melhor coisa que tem é ter saúde, né? Nós temos que sempre ali nos prevenir mesmo, para ter uma boa saúde. Nós vimos aí todos esses recursos aí que a gente tem que ter hoje, andar com máscara, tudo, é para preservar a nossa saúde, porque ter saúde é muito bom. Eu vejo aí, eu estive conversando aí com um pastor, ele está mal, porque está com Covid, e ele ficou muito mal. E como é bom assim a gente ter saúde, né? Poder andar, falar, poder fazer esporte, né? Poder comer de tudo, isso é muito bom mesmo. A vida espiritual, meu amado, é a mesma coisa. A gente tem que ter uma saúde espiritual também. Então a gente tem que manter essa saúde espiritual. Da mesma forma que a gente mantém aí a nossa saúde, nós também temos que manter uma saúde espiritual, né? A vida espiritual ativa, a vida espiritual em base de um crescimento. E é sobre isso que eu vou falar nessas duas mensagens que eu vou estar ministrando, tanto hoje quanto a próxima, amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, meu amado, lá no livro de Efésios, capítulo 4. Nós vamos continuar aqui com o apóstolo Paulo, ele tem algo a nos ensinar. Efésios, capítulo 4, nós vamos ler 2 versículos e pedir para que o Espírito Santo venha trabalhar sobre as nossas vidas, amém? Efésios, capítulo 4, dá um tempinho para que você abra a sua Bíblia aí na sua casa. O livro de Efésios está lá no Novo Testamento, né, as cartas do apóstolo Paulo. Você vai passar o livro de Atos, Romanos, Coríntios, você vai passar Gálatas e você vai encontrar o livro de Efésios. É um livro aí de 6 capítulos, mas eu gostaria que você acompanhasse e vamos ler aqui e deixar o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas nessa noite, amém? Efésios capítulo 4, versículo 13 e versículo 14, apenas esses 2 versículos. A palavra fala assim, ó: até que todos alcançamos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, nem jogado para cá ou para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Amém, queridos? O apóstolo Paulo aqui, ele escreveu essa carta, uma carta muito abençoada. Eu acredito que é uma carta que tem uma mensagem muito forte, você vê aqui, ela é muito usada em batalha espiritual, capítulo 6 ali, a armadura de Deus. É uma carta muito preciosa para nós estudarmos. O apóstolo Paulo está escrevendo aqui, ele fala que até que todos alcançamos uma unidade da fé. Então, ele estava preocupado ali, ele está escrevendo à igreja, ele está falando que nós temos que, até que todos vocês alcancem o nível de fé, que vocês busquem essa unidade, que é a fé que todos têm ali em um só Deus, em uma só busca, em uma só manifestação do Espírito. Então ele fala que nós alcançamos a unidade da fé e o conhecimento do conhecimento de Cristo, o conhecimento do Filho de Deus, porque nós só vamos ter maturidade, nós só vamos crescer à medida que nós vamos tendo conhecimento, de tudo aquilo que Jesus fez, de tudo aquilo que Jesus, meu amado, projetou naquela cruz ali, a sua morte, a sua ressurreição. Então nós temos que chegar a esse conhecimento, conhecer os princípios da palavra, as verdades, aquilo que Jesus passou em todo ali o seu ministério como homem, e a gente tem que chegar a esse conhecimento e chegar a uma maturidade. Está falando assim que nós
que chegar a uma maturidade, né? Atingindo a mentalidade de uma plenitude de Cristo. E ele vai depois dizer no versículo 14, para quê? Para que nós não sejamos levados por vento de doutrinas, por engano, né? Até por homens aqui que conduzem as pessoas ao erro. Então o apóstolo Paulo estava preocupado ali com a igreja de Éfeso, e ele escreve, e ele está falando, ó, que vocês têm que ter esse nível de fé, que vocês tenham conhecimento de Jesus, que vocês tenham maturidade, para quê? Para que vocês não caiam em erros. Então, é dessa forma. E a carta, meu amado, é uma carta onde nós podemos dividir ela em duas partes. Se você for estudar aí os 6 capítulos de Efésios, você pode dividir ele em duas partes. Você pode ver o chamado da igreja e você pode ver a conduta da igreja. Então, se você estudar aí, você for se aprofundar, você vai chegar a essas duas vertentes. Você vai ver o chamado e você vai ver a conduta, aquilo que o apóstolo Paulo estava querendo. Ó, há um chamado sobre a vida de vocês, mas vocês têm que ter uma conduta diferente do mundo. Vocês não podem ter o padrão do mundo. Então, o chamado, capítulo 1 vai falar das bênçãos, né? As suas bênçãos sobre as nossas vidas. O capítulo 2 vai falar da edificação. E o capítulo 3 vai falar da revelação. Então, esse é o chamado da igreja, né? A igreja, ela foi chamada para ser abençoada, para ser edificada e para ter a revelação de Deus. E a conduta, né? A conduta é andar em cooperação uns com os outros, andar em santidade, andar em submissão e andar sob proteção. Então, a igreja aqui, se você for estudar a carta aos Efésios, você vai ver muitos estudos, mas um deles você vai chegar a essas vertentes aqui. Você vai ver o chamado e você vai ver a conduta da igreja. Amém, querido? Então, para nós ter uma vida espiritual, nós precisamos o quê? Entender que há 2 pontos importantes que nós precisamos ter conhecimento e nos aprofundar. Primeiro, que tem coisa que só depende de Deus. Então, para mim ter uma saúde espiritual, eu tenho que entender que tem coisas que só vai depender de Deus. Só Deus vai fazer aquilo. E tem coisas, querido, que dependem de nós. Só que, tanto a parte de Deus, quanto a nossa parte, elas se completam para o nosso crescimento. Para nós termos o quê? Saúde espiritual. Para nós sermos maduros, para nós termos maturidade, para nós buscarmos o crescimento. Então eu tenho que entender que eu dependo, tem coisas que Deus vai fazer e que eu tenho que fazer. Então, se eu estou buscando aí ter uma saúde espiritual, ser saudável espiritualmente, eu tenho que entender que eu tenho parte que eu tenho que pôr em prática. E tem parte que só Deus pode fazer, amém? Então, quais são as questões espirituais que só depende de Deus? Primeiro, que depende de Deus? O convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Isso depende de Deus, só Deus pode fazer isso. É Deus, é o Espírito Santo que convence o homem do erro, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, é o Espírito Santo que convence o homem do juízo. Isso está lá em João 16, versículo 8, né? Que é o Espírito Santo que intercede por nós, e nós devemos pregar e anunciar a palavra da salvação, mas é o Espírito Santo que atua, é o Espírito Santo que leva a pessoa ao arrependimento. Então, essa verdade, quem leva a pessoa ao arrependimento é o Espírito Santo. Então, isso depende de Deus. Isso não depende de mim, de você. A nossa parte, meu amado, é justamente pregar a palavra, levar o conhecimento de Jesus para as pessoas, trazer a luz do Evangelho na vida das pessoas. Mas quem vai convencer as pessoas é o Espírito Santo. Eu vejo muitas vezes, meu amado, as pessoas, elas querem pôr a palavra goela abaixo das pessoas e querem convencer as pessoas. E muitas dessas pessoas, elas acabam não se convertendo, acabam ainda tendo ali, criando uma barreira com a igreja, com o cristão, justamente por causa de algumas pessoas.
Então, se eu estou buscando saúde espiritual, eu tenho que entender que só Deus que convence o homem do pecado, que isso não está no meu poder. Não é eu que vou convencer a pessoa do pecado. Eu vou anunciar a palavra, eu vou mostrar os princípios, eu vou mostrar a verdade, eu posso mostrar os passos dessa pessoa, o engano que essa pessoa está tendo, eu posso mostrar tudo isso. Mas quem vai convencer essa pessoa é o Espírito Santo. É Ele que faz esse trabalho, é Ele que faz essa função. Então isso depende de Deus, não depende de nós. Amém? Outra coisa, meu amado, o perdão que é gerado no coração do homem, né, é só Deus que gera esse perdão. Nós somos convencidos ali pelos nossos erros, nós nos arrependemos, mas é Deus que nos perdoa. É Ele que nos perdoa, é Ele que gera o quê? Essa fé para a salvação. Então, quando nós anunciamos a palavra para alguém, quando você prega Jesus para alguém, né, o perdão que a pessoa ali, ela vai recebendo aquele perdão, ela vai recebendo o perdão de Deus, aí gera essa fé no coração da pessoa, para a pessoa ser salva, né? Até Paulo, ele vai falar disso também em Romanos 12:3, né? Paulo fala de uma medida de fé, que o Altíssimo reparte com cada um, tá lá em Romanos 12:3, né? Que ele reparte essa medida de fé, e à medida que a fé nós vamos recebendo, essa fé nos conduz à salvação, e ela opera essa salvação, né? E nos salva. Então isso depende de Deus, não depende de mim, de você. Isso depende exclusivamente de Deus, convencer o homem do pecado e gerar o perdão e a fé no coração do homem. Segundo, libertar uma pessoa oprimida ou possessa. Cabe a nós, meu amado, pregar, sermos usados por Deus, mas quem vai libertar a pessoa é Deus. É mediante o arrependimento, é mediante as brechas que essa pessoa vai fechar, é mediante, meu amado, o conhecimento da palavra, que ela vai conseguir ser liberta. Mas quem vai libertar essa pessoa é Deus. É Deus que liberta as pessoas que são oprimidas, né? Vejo lá no ministério de Jesus ali expulsou tantos demônios ali no seu ministério, e até o demônio do Gadareno, a filha de uma mulher lá, Sírio-Fenícia, né? E muitos outros. Mas quem liberta a pessoa é o poder do nome de Jesus. A pessoa é liberta, não cabe a mim e a você. Então o que eu estou te falando aqui são coisas que são questões que só dependem de Deus. E nós temos que entender isso, porque tem muita gente que acha, querido, que é ela que vai convencer a pessoa do pecado, é ela que vai libertar a pessoa, e na verdade não é. Ela é o instrumento, ela vai levar o conhecimento na vida da pessoa, mas não é ela. Isso depende de Deus, é Deus que faz. Quer outro? Os dons do Espírito dados aos cristãos, isso também só Deus pode fazer, só o Espírito Santo que distribui os dons de acordo com o que Ele queira, de acordo com aqueles que, né, é Ele que tem os dons, é Ele que distribui da forma que Ele quer, da forma do jeito que Ele quer. O apóstolo Paulo nos instrui para buscar os melhores dons. Então essa parte nós temos que fazer, nós buscamos os melhores dons, mas quem dá é o Espírito Santo. O Espírito Santo que dá os dons. Os dons você não adquire, meu amado, falando bem. Os dons você não adquire, meu amado, estudando. Não. Os dons você busca e o Espírito Santo te dá. Ali a necessidade e Ele que distribui os dons. Então isso cabe a Deus. Então, nós temos que entender isso, amém? Outra coisa que cabe a Deus, a distribuição dos ministérios na igreja, né? Ministério do apóstolo, profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, que são os cinco pilares ali que sustentam a igreja. Isso só Deus pode fazer. É Deus que distribui os ministérios sobre a igreja. Tem muita gente, meu amado, que
se confunde muito nisso. E aí tem uns que querem ser evangelista e tem chamado para pastores, outros querem ser profeta e querem ser pastores. Então cada um tem ali um ministério específico. E esse ministério é para o crescimento da igreja, é para o amadurecimento da igreja, e nós temos que entender isso, amém? Outra coisa que cabe a Deus, o juízo final e o aprisionamento de Satanás no inferno, isso só cabe a Deus. Apocalipse 20:15 fala: os que forem encontrados no livro da vida serão, os que não forem encontrados no livro da vida será lançado no lago de fogo. Apocalipse 20:15. Então cabe a Deus esse julgamento, cabe a Deus ter esse juízo final, não é a nós. A criação de um novo céu e uma nova terra, só cabe a Deus fazer isso. Lá em João 14, 2, 3, Jesus fala que Ele está indo preparar moradas para a igreja, mas só Deus que vai fazer novos céus e novas terras, amém? Então, nós temos que entender isso, que tem coisas que só depende de Deus, é Deus que vai fazer. E para mim ter saúde espiritual, eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender que tem coisas que Deus faz e tem coisas que eu faço. Você está entendendo? Deus opera o milagre e eu vivo o milagre. Mas é Ele que faz. Deus, meu amado, que é Deus que convence o homem do pecado, é Deus que gera fé no coração das pessoas, é Deus que perdoa as pessoas, é Deus que liberta as pessoas dos demônios, é Deus que dá os dons do Espírito Santo, é Deus que sustenta os ministérios na igreja, é Deus, meu amado, que vai aprisionar Satanás, é Deus, meu amado, que vai fazer novos céus, nova terra. Isso é Deus. Isso cabe a Ele. Se você não tiver esse entendimento, você se perde nisso. E aí você vai querer convencer as pessoas do pecado. Não cabe a nós. Cabe a nós anunciarmos a palavra. Cabe a nós a mostrarmos o princípio da palavra de Deus. Mas sim, quem vai convencer, meu amado, é o Espírito Santo. Eu tenho certeza, querido, que quando a pessoa ela é convencida dos seus pecados, ela abandona os seus pecados. Ela se sente liberta. Agora, quando a pessoa, meu amado, tenta fazer esse convencimento na vida da pessoa, querido, daqui a pouco a pessoa se desvia, se afasta. Eu não estou querendo dizer que as pessoas que se afastam é por causa disso, mas eu estou te mostrando aqui hoje, nós estamos falando de saúde espiritual, e tem coisas que Deus faz e tem coisas que eu tenho que fazer. Amém, querido? Então nós temos que entender. Agora, questões espirituais que dependem de nós. Então agora nós vimos aqui aquilo que Deus faz e agora aquilo que depende de nós. Depende de mim e de você. Se nós entendermos isso, nós vamos começar a colocar a nossa vida espiritual em ordem. Se você entender nesse primeiro passo que tem coisas que Deus faz e tem coisas que eu tenho que fazer. Aquilo que Deus faz não é você que vai fazer. E aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer por você. Deus vai te dar força, vai te ajudar, vai te dar saúde, mas você tem que saber que tem coisas que você tem que fazer. Então, questões espirituais que dependem de nós. Se quisermos que a palavra de Deus tenha um efeito e ela mude as nossas vidas, eu tenho que entender e tenho que colocar essas coisas em prática. Primeiro, parar de resistir a Deus. Tem pessoas, meu amado, que resistem a Deus. Tem pessoas que resistem o chamado de Deus. Meu amado, as coisas espirituais. A Bíblia manda resistir ao diabo, mas se submeter a Deus. Isso depende de mim e de você. Eu resisti à tentação, eu resisti à afronta, eu resisti aos ataques do inimigo, mas me submeter a Deus. Eu tenho que me submeter a Deus. Se eu quero ter saúde espiritual, eu tenho que entender, querido, que eu tenho que me derramar diante de Deus. Eu tenho que me humilhar diante de Deus. Eu tenho que me arrepender diante de Deus. Isso cabe a mim. E tem muita gente, querido, que resiste a Deus. Nós temos que resistir ao diabo.
Por que que muitas pessoas ficam perdidas, meu amado, como o apóstolo Paulo está falando aqui, que é levado por vento de doutrinas, que é levado por engano de homens, né, que conduz as pessoas ao erro? Porque não se alimentam. A Bíblia manda resistir ao diabo. A Bíblia não manda resistir a Deus. A Bíblia manda nós nos submetermos a Deus, nos entregarmos a Deus. Você está entendendo, amado? Então isso cabe a mim, cabe a você. Nós temos que nos submeter ao Senhor. O Senhor está batendo a porta do coração de muitas pessoas. Senhor que bate a porta, está lá em Apocalipse 3:20, eis que bato, né, a porta. E eu vejo alguns que pregam esse texto para o ímpio, né? Eu mesmo já preguei aqui, até um pouco sem sabedoria, usando esse versículo de Apocalipse 3:20 para o ímpio. Mas na verdade ali, meu amado, Deus está falando para uma igreja, Deus não está falando para o ímpio. Você está entendendo, querido? Então, eis que bato a porta. Por quê? Porque aquela igreja tinha posto o Espírito Santo para fora, tinha posto Jesus para fora. E a palavra de Deus fala que eis que bato a porta, aquele que ouvir a minha voz abrirá, e eu vou entrar e vou cear com ele, cearei com ele. Amém, querido? Então, eu tenho que entender que eu não posso resistir a Deus. Deus está batendo no seu coração nessa noite, querido. Deus está falando que você tem que se arrepender, que você tem que voltar aos caminhos do Senhor, que você tem que ter uma vida na presença de Deus. É um recado do Senhor, é o bater na porta ali, mas é eu e você que temos que abrir essa porta, é eu e você que temos que aceitar, meu amado, essa colocação de Deus, é eu e você que temos que receber, né, o Senhor Jesus dentro do nosso coração. Amém, querido? Então, isso cabe a eu e você, não resistir a Deus, mas resistir ao diabo, mas se submeter ao Senhor. Então, se eu quero ter saúde espiritual, eu tenho que entender que eu não posso resistir a Deus, pelo contrário, eu tenho que ouvir a voz do Senhor, eu tenho que ouvir a voz do Espírito Santo, eu tenho que seguir os passos de Jesus, eu tenho que andar com o Senhor, eu tenho que fazer isso. A Bíblia fala assim, aquele que quer vir após mim, aquele que quer vir caminhar comigo, aquele que quer fazer tudo aquilo que eu faço, siga-me. Então é Jesus nos chamando. Agora quem tem que dar o passo? Eu e você. Jesus está falando, aquele que quer vir é uma opção. Aquele que quer vir andar comigo é um convite. Você lembra Ló ali, quando estava diante da sua escolha, de ir para um lado ou ir para o outro, que está lá em Gênesis 14, 13, 9, onde se você for para a esquerda, ele vem para a direita, se você for para a direita, ele vem para a esquerda, você entendeu? E ali, querido, ele estava diante de uma escolha, essa escolha também nós temos que fazer. Jesus hoje, meu amado, ele nos chama para caminhar com ele, Jesus nos chama para andar com ele, Jesus nos chama para viver com ele, Jesus nos chama, meu amado, para deixar ele no controle das nossas vidas. O Espírito Santo nos convence dos nossos erros, dos nossos pecados, o Espírito Santo que caminha, que vive em nós, é o Espírito Santo. Só que nós não podemos resistir a Deus. E se eu quero ter saúde espiritual, eu tenho que entender que tem coisas que Deus faz e tem coisas que eu tenho que fazer. E uma das coisas que eu tenho que fazer é parar de resistir a Deus. Parar, meu amado, de ignorar o chamado de Deus. Parar, meu amado, de ignorar, meu amado, a direção que Deus tem dado para as nossas vidas. Tem muita direção que Deus tem dado para o homem, para mim, para você. Mas às vezes nós resistimos a isso. Nós queremos andar, meu amado, segundo os propósitos, os desígnios do nosso coração, e só quebramos a cara, só erramos. Então nós precisamos entender, amém? Segundo, aprender a palavra e praticá-la. Isso depende de mim e de você. A palavra já está aqui, a palavra já foi revelada, a palavra já está escrita, o verbo já se tornou a carne.
é a palavra de Deus, eu tenho que me alimentar dela. Você está entendendo, meu amado? Só que eu tenho que o quê? É eu que tenho que buscar a palavra do Senhor. É eu que tenho que abrir a Bíblia. Quando você está lá na cama, deitado, o anjo não vai lá, ó, é hora de ler a Bíblia, vamos ler. O anjo não vai fazer isso, querido. Você entendeu, meu amado? Então, isso cabe a eu e você. Nós temos que buscar, praticar. Se nós queremos, meu amado, nos alimentarmos, ter uma fé saudável, ter uma fé firme, ter uma fé convicta, se nós queremos ter saúde espiritual, nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. O que tem faltado hoje no coração do homem é a palavra de Deus, meu amado. Hoje nós olhamos para tudo que está acontecendo, está faltando Deus no coração do homem, e está faltando a palavra de Deus na vida da pessoa. Quantas pessoas hoje estão perecendo dentro das suas casas, porque não se alimentam da palavra de Deus. E aí fica como o apóstolo Paulo está falando aqui, ó, vão levá-lo de um lado para o outro, né? Caindo nas astúcias de homens que conduzem ao erro. A palavra de novo está falando aqui para nós não sermos como criança, para nós sermos maduros. Então nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, amém, querido? Quando Deus ali chamou Josué, e no chamado de Josué, se você for ler ali o capítulo 1 de Josué, é o chamado ali, né? Deus ali chamando Josué, e se você for ler do versículo 1 ao versículo 9, 3 vezes Deus fala para Josué, não foi eu que te enviei, não é eu que estou te mandando você fazer isso. Mas no versículo 7 e 8 você vai ver ali que Deus dá uma ordem específica, ó, medite na lei de dia e de noite, tenha essa lei no seu coração, para que você possa ser próspero, para que você possa ser bem sucedido. Mas está falando do que? Da palavra. Você está entendendo, querido? Jesus mesmo, meu amado, ele retificou a importância de nós darmos ouvido à palavra de Deus. Tiago nos exorta a não ser só ouvinte, mas ser cumpridores da palavra de Deus. Então isso cabe a eu e você. Se eu quero ter saúde espiritual, nós falamos de carnal a semana passada, mas se eu quero ter saúde espiritual, eu tenho que parar de resistir a Deus, e eu tenho que aprender, e eu tenho que praticar a palavra de Deus, amém, querido? Outro, fazer morrer os desejos da nossa natureza carnal. Nós temos que fazer morrer o velho homem. Você está entendendo, querido? Tem muita gente, amado, que tem hora que vai lá e ressuscita o velho homem. Tem muitos crentes aí, querido, que na hora do aperto, na hora da dificuldade, eles deixam ressurgir o velho homem, a velha natureza. Aí você sabe o que acontece. Então eu tenho que matar esses desejos da velha natureza. Eu tenho que fazer morrer esses desejos. E como que eu vou fazendo isso, meu amado? Eu vou mortificar minha carne. Eu vou, meu amado, matar esses desejos carnais. Se você for lá em Colossenses capítulo 3, o versículo 5 e 6 vai estar falando isso. Nós temos que matar essa velha natureza, que ela não pode de maneira alguma estar no comando. Quem tem que estar no comando é o Espírito Santo, querido. Mas isso depende de mim e você. Fazer morrer os desejos da velha natureza, do velho homem, é nós que temos que sepultar ele. É nós que temos que matar o velho homem. Isso depende de mim e de você. Se eu quero ter saúde espiritual, eu tenho que matar meu velho homem, os desejos carnais, os desejos que me levam ao pecado, que nos conduzem ao erro. Os desejos, meu amado, que me faz querer nos alimentar dos manjares mundanos. Eu tenho que matar esse desejo. Amém? Eu tenho que buscar as coisas do alto, querido. O próprio livro de Colossenses, nesse capítulo 3, é lindo o capítulo 3 de Colossenses. Só que é do versículo 1 ao versículo 4. Fala que nós temos que buscar as coisas do alto. Nós temos, meu amado, que nos alimentar das coisas espirituais. Nós temos que nos alimentar da palavra, nós temos que nos alimentar da adoração, nós temos que nos alimentar, meu amado, da presença de Deus. Nós temos que buscar as coisas do alto.
Tem muita gente que tem se alimentado das coisas do mundo, dos manjares do mundo. Tem muitas pessoas, meu amado, que tem comido na mão do diabo. E isso não tem trazido uma saúde espiritual na sua vida. Então isso cabe a mim e você. Isso cabe a nós, meu amado. Nós que não temos que parar de resistir ao chamado de Deus. Nós que temos que aprender, meu amado, aprender a palavra e colocar em prática. Nós que temos que matar a velha natureza. É eu e você que tem que fazer isso. Amém, querido? Outro, santificar-vos, é nós. Nós temos que buscar uma santificação para as nossas vidas. Eu e você tem que buscar sermos santos na presença de Deus. Nós não podemos ser parecidos com o mundo, meu amado. Deus não quer, meu amado, que nós estejamos nessa forma do diabo. Deus quer que, meu amado, que nós buscamos uma santidade. Porque, meu amado, sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém, meu amado, consegue os benefícios do céu. Não tem como. Então nós temos que nos santificarmos. Ser santo, meu amado, é ser separado. Ser santo, meu amado, é uma escolha. Eu escolhi ser santo. Santidade, meu amado, buscar a santidade é um processo. Santidade, santificação, meu amado, é um estilo de vida. Eu tenho que buscar isso. Eu tenho que fazer isso. Eu quero ter saúde espiritual. Nós vimos aqui a semana passada, meu amado, as características de um carnal, como é terrível, como leva, meu amado, os passos de um carnal à morte, como que o carnal, meu amado, cai no engano, como que o carnal, meu amado, se comporta como criança na fé. E não é isso que Deus quer para nós. Mas nós temos que entender esses dois pontos aqui. Nós temos que entender, meu amado, que tem coisas que Deus vai fazer e tem coisas que eu vou fazer. E uma delas é buscar uma santidade, buscar uma santificação, buscarmos ser santo. Se você for lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, fala: sede santos. Busque aí a santidade. Nós devemos, meu amado, não devemos colocar coisas imundas diante dos nossos olhos. O Salmo 101, versículo 3 fala isso: não coloque coisas imundas diante dos seus olhos. Aparta os seus olhos das coisas erradas. Aparta aí os seus pensamentos das coisas erradas. Leva uma vida de santidade com o Senhor. Para de ficar enchendo a sua cabeça, meu amado, com coisas erradas, com pensamentos impuros. Quantos cristãos hoje, meu amado, estão frios na fé, porque se alimentam de pensamentos mundanos, pensamentos pecaminosos, e aí depois quer um relacionamento com Deus, depois quer dobrar o joelho, quer orar, sentir arrepio, sentir o mover do Espírito, e não sente, querido. Não tem como. Não tem como, meu amado, eu ter saúde espiritual levando uma vida mundana. Não tem como, querido. Então eu tenho que buscar uma santificação. Eu tenho que buscar uma santidade com aquilo que eu coloco diante dos meus olhos. Eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu toco. Eu tenho que tomar cuidado com aquilo que entra nos meus lábios, com aquilo que sai dos meus lábios. Eu tenho que tomar cuidado com meus pensamentos. Quantos casamentos hoje estão se esfriando porque há pensamentos impuros no meio do casal? Quantos casamentos estão esfriando hoje por causa disso? Porque na vida a dois há pensamentos impuros. Toma cuidado, querido, toma cuidado. Nós temos que crescer, nós temos que amadurecer, nós temos que ser saudável, nós temos que ser saudável espiritualmente, amado. Amém? Outro, analisarmos a nós mesmos. Eu tenho que fazer uma autoanálise de mim mesmo. Lá em 1 Coríntios 11, lá quando ele está ministrando a ceia, ele fala assim para nós, analisarmos a nós mesmos. É eu que tenho que me julgar, é eu que tenho que saber como é que eu estou.
Mas o mal é que nós queremos julgar as pessoas, nós queremos ver como é que está a vida das pessoas, e nós, Jesus vai ensinar, meu amado, que antes de eu tirar lá o cisco do olho do meu irmão, tem que tirar a trava do meu. Eu tenho que fazer uma autoanálise da minha vida. Eu tenho que saber como é que eu estou com Deus. É eu que tenho que fazer isso. Amém? Entenda, querido, que lá em Romanos 14, 12 fala que pois cada um dará conta de si mesmo a Deus. A salvação, ela é individual. Eu amo a minha esposa, eu amo meu filho, mas eles não vão subir para o céu agarrado no meu calcanhar. Você está entendendo? A salvação é individual. Eu amo demais, oro, incentivo, mas ela tem a salvação dela, e ela tem que preservar pela salvação dela, eu preservar pela minha salvação. Mas eu tenho que me analisar, eu tenho que me analisar, eu tenho que saber como que anda a minha vida, eu tenho que saber, meu amado, como eu estou me alimentando espiritualmente, eu tenho que saber, meu amado, aquilo que eu estou colocando de errado diante dos meus olhos, é eu que tenho que saber disso, é eu que tenho que me autoanalisar. Amém, querido? Glória a Deus. Então, nós estamos falando de saúde espiritual, nós precisamos buscar ser saudável espiritualmente, nós precisamos, meu amado, buscarmos um crescimento espiritual. É o que o apóstolo Paulo está ministrando na igreja de Éfeso, ele está falando assim, ó, até que todos alcançamos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Nós temos que atingir essa medida, querido. Nós temos que atingir essa medida. Como que anda hoje aí o seu nível de fé? Será que diante dessa situação você está com a sua fé abalada? Nós temos que alcançar uma unidade na fé, nós temos que buscar o conhecimento das coisas de Deus, o conhecimento de Jesus. Nós temos que buscar maturidade. Quantos hoje, meu amado, estão sendo imaturos na sua vida, levando a vida de qualquer jeito? Amado, se Deus está permitindo tudo isso acontecer, Deus ama a igreja demais, Deus ama a minha vida e a sua vida demais, mas se tudo isso está acontecendo, querido, há um propósito sobre tudo isso, há um propósito sobre tudo isso, meu amado. Amém, amado? Reflete hoje como está a sua vida espiritual, como está a saúde espiritual. Glória a Deus, querido. Gostaria que você analisasse isso hoje, amém? Se queremos ter poder de Deus em nossa vida, nós precisamos estar dispostos a nos entregar sem reserva aos pés de Jesus. Você tem que estar disposto hoje a pedir, se humilhar diante de Deus. Você tem que estar disposto hoje, meu amado, a buscar a presença do Senhor. Isso cabe a nós. Eu falei aqui no início, querido, que tem coisas que só Deus vai fazer, e tem coisas que eu tenho que fazer. É eu, meu amado, que tenho que fazer tudo isso aqui. É eu que não tenho, é eu que tenho que parar de resistir a Deus. É eu que tenho que fazer isso. É eu, meu amado, que tenho que buscar aprender a palavra de Deus e praticar. É eu que tenho que matar a velha natureza. É eu que tenho que buscar uma santidade. É eu que tenho que me autoanalisar. É eu que tenho que fazer isso. Isso cabe a mim e isso cabe a você. A Deus, meu amado, é nos perdoar. A Deus é nos salvar. A Deus é nos convencer do pecado. A Deus é escrever nosso nome no livro da vida. Isso cabe a Deus. A Deus é libertar as pessoas da opressão do diabo. Isso cabe a Deus. Agora eu e você, nós temos que o quê? Nós temos que nos analisar, nós temos que buscar santidade, nós temos que matar a velha natureza, querido, nós temos que parar de resistir a Deus, nós temos que aprender, meu amado, a importância da palavra de Deus. Isso aí você tem que fazer.
Amém? Então teremos dado o primeiro passo para alcançarmos saúde espiritual. Hoje aqui, meu amado, se você entendeu essa mensagem, você deu o primeiro passo para que você possa ter aí saúde espiritual. A próxima ministração nós vamos continuar falando desse assunto, saúde espiritual, a parte 2, nós vamos continuar falando desse assunto. E eu creio que você vai ver ali como é bom, querido, como é bom andar no Espírito, como é bom viver pelo Espírito, como é bom andar na presença do Senhor, sem medo de ser feliz, sem medo do que está acontecendo, crendo mesmo. Amém, meu amado? Gostaria que você na sua casa se colocasse de pé, eu quero orar com você. Hoje nós estamos começando aqui esse estudo, um estudo aqui sobre saúde espiritual. Nós gastamos aí 2 mensagens sobre carnal e agora nós estamos falando sobre o espiritual, o fortalecimento espiritual sobre as nossas vidas. Eu gostaria que você deixasse agora o Espírito Santo ministrar o seu coração, que você entendesse, meu amado, que se você não cumprir a sua parte, não vai adiantar nada a Deus fazer a dele. Se você não colocar a sua parte em ordem, se você não se arrepender, se você não se matar a velha natureza, se você não buscar santificação, se você não buscar um crescimento na palavra de Deus, se você não parar de resistir a Deus, se você não parar, se você não fizer a sua parte, não adianta Deus fazer a dele. Tem muita gente aí orando, pedindo para Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus opera isso, Deus opera aquilo. Deus quer fazer, querido. Só que Deus olha para nós e aguarda nós darmos o nosso passo. Ele dá o passo dele e Ele quer que nós damos o nosso passo. Tem muita gente que só quer que Deus dê o passo dele e não abre mão da velha natureza, não abre mão de uma vida carnal, não abre mão, meu amado, de um crescimento, não busca um crescimento espiritual. Você está entendendo, meu amado? Então isso cabe a nós. Então hoje aqui é a primeira parte desse estudo. Eu gostaria que você deixasse a palavra falar com você, e você buscasse mesmo, e quem sabe hoje você precisa entender, querido, que você deve estar em falha. De repente você está aí resistindo a Deus, e a Bíblia manda resistir ao diabo e submeter a Deus. De repente você não tem buscado aí o alimento da palavra, não tem praticado a palavra de Deus. De repente nessa noite você aí tem deixado em algumas ocasiões ressuscitar o velho homem, e você tem aí só se dado mal por causa disso. Quem sabe nessa noite você tem que buscar se santificar um pouco mais, parar de levar uma vida, meu amado, de qualquer forma, de qualquer jeito, e se santificar um pouco mais. Quem sabe nessa noite eu e você precisamos nos analisar, olhar para dentro de nós. Quem sabe? Gostaria que você curvasse a sua cabeça na sua casa. Eu vou orar por você, vou orar pela minha vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, Deus. Nós precisamos sim, meu Pai, buscar um crescimento espiritual. A Tua palavra sempre vai nos levar, nos ensinar isso, Deus. Pai amado, visita agora a vida dos meus irmãos, ó Deus. Nós vimos aqui, meu amado, que o primeiro passo para ter saúde espiritual é entender que tem coisas que Deus vai fazer, só Ele pode fazer. E tem coisas que eu tenho que fazer. Que nessa noite o Senhor possa, meu Pai amado, revelar os nossos corações. Que o Senhor possa nos dar força, meu Pai, naquilo que nós temos que fazer, para nós cumprirmos pelo poder do nome de Jesus. Visita agora cada lar, cada vida. Visita agora o casamento, visita agora a vida dos filhos, os relacionamentos dentro dessa casa. Abençoa esse lar, abençoa essas vidas, abençoa essa família pelo poder do nome de Jesus. Pela autoridade do nome de Jesus, eu repreendo, meu Pai, todo o mal nesta família. Eu repreendo agora toda a atuação do diabo, todo o engano do diabo, todo, meu Pai, a opressão maligna na vida dessa família agora está repreendida em nome de Jesus.
Está amarrado toda a obra das trevas, todo espírito contrário que tem tentado causar divisão, tem causado, meu Pai amado, estrago nessas famílias, estão sem forças agora, pelo poder do nome de Jesus. Aonde, meu Pai amado, agora essa palavra está chegando, está destruindo todo o império das trevas, está cancelando toda a obra do mal pelo poder do nome de Jesus. E receba agora na sua casa saúde espiritual, receba vida sobre a sua casa, receba alegria sobre o seu casamento, receba a presença de Deus sobre a sua despensa, receba o Senhor na sua vida em nome de Jesus. E eu oro, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que você possa ter aí uma sexta-feira abençoada, um final de semana repleto de bênçãos em nome de Jesus. E domingo estaremos aqui, querido. Temos aí já mais um culto marcado para domingo. Domingo estaremos aqui e estaremos dando continuidade aí nessa mensagem de saúde espiritual. Amém? Glória a Deus. Fico em paz. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.